se tem family offices crescendo e tem mais concentração de riqueza, tem mais famílias que precisam de uma estrutura para gerir patrimônio, num cenário crescente de desigualdade. Então, a gente quer fazer nossa pequena partinha para tentar, em alguma medida, reverter. A ideia é que a gente não existe para pensar na preservação de um legado familiar. A gente quer, em algum momento, deixar de existir. É uma missão de fazer essa transição de patrimônio, né? Então, o objetivo da Próspera é fazer transição de patrimônio para coerência com o impacto socioambiental. Já tem muita gente falando de transição de 100% de patrimônio. E aí, uma vez isso feito, é isso. Muito provavelmente as novas gerações que tiverem na nossa família não vão precisar ter essa preocupação, porque aí a gente já não tá mais reforçando esse problema, a gente não tá mais falando de muita acumulação, ao contrário, né? A gente quer seguir por um caminho que a gente não crie dependência nos nossos apoiados, sabendo que tem milhares de desafios nessa história. Uma pesquisa da Mordor Intelligence de 2023 apontou que é esperado que a indústria de family offices, isto é, empresas que fazem gestão patrimonial de famílias, cresça de 138 bilhões de dólares em 2024 para cerca de 233 bilhões em 2029 ao redor do mundo, representando 70% de aumento aproximadamente. Por outro lado, a Oxfam, em sua pesquisa Desigualdade S.A., lançada em janeiro deste ano, afirma que, em 2020, a riqueza de 60% da população global, cerca de 5 bilhões de pessoas, diminuiu. Neste mesmo período, a riqueza dos 5 maiores bilionários do mundo dobrou. Como equilibrar estas duas realidades, olhando para a possibilidade de atuação da filantropia e seu impacto nos problemas mais graves da sociedade, como a fome, a falta de acesso a direitos fundamentais, aos direitos humanos e as demais questões urgentes impostas pelas desigualdades? Eu sou Carola Matarazzo e essa é a série Grandmaking do podcast GIF. Este é o 4º episódio da temporada em que estamos dialogando com grandes doadores e investidores sociais sobre suas atuações. Hoje vamos conversar com uma representante da nova geração, Camila Haddad, sobre as possibilidades e desafios do investimento social privado, escala, impacto, outros conceitos e novas ações para diminuir a desigualdade no país. A Camila é administradora de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhou na Artemisia e no Centro de Estudos de Sustentabilidade da própria GV. Fez mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e é uma grande entusiasta da economia colaborativa. É fundadora, junto com a irmã, do Cinese, uma plataforma de aprendizagem colaborativa. Hoje, ela é diretora executiva do Próspera Social, family office composto por 8 mulheres, com foco em investimentos e projetos de impacto socioambiental. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade e por essa conversa. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. Camila, ficamos felizes em você aceitar participar do podcast, afinal você traz uma visão inovadora para a nossa conversa. Para começar, a gente tem interesse em entender como se deu esse estalo na sua vida de se envolver com desafios sociais e ambientais que enfrentamos, direcionando recursos para estas causas. Um momento de virada foi um processo de sensibilização, enfim, uma história de muito tempo. Eu acho que começou, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, me mudei para São Paulo bem nova, quando eu tinha 14 anos, e acho que morar em São Paulo, se você não vive muito protegido numa bolha da bolha, já é entrar em contato com muitos problemas no cotidiano, pegar um ônibus lotado e ver que tem gente lá espremido para ir para o trabalho todos os dias, um dia de muita chuva, ver que um bairro ficou inteiro alagado, e dar um passeio no centro histórico e se defrontar com a realidade das pessoas que estão em situação de rua, a gente vai percebendo uma realidade para além, né, da nossa vida cotidiana, e acho que essa foi a primeira coisa, assim, que me sensibilizou, perceber que tinha aí um universo de problemas que eu estava imersa neles, estava vivendo eles no meu cotidiano. A minha geração foi a primeira a falar de forma mais séria sobre mudanças climáticas também, na época do protocolo de Kyoto ainda, a gente estava vivendo os desdobramentos da nossa não ação há 15, 20 anos. E aí essas foram coisas que foram, ao longo do tempo, me sensibilizando. Eu fiz faculdade de administração, nossos desafios estavam focados em eficiência, reduzir custo, aumentar retorno,
Acho que eu também sou parte de uma geração que começou a buscar propósito no trabalho, né, tem isso, acho que tem o fato de ser millennial e a gente tá falando o que que eu tô fazendo, o que que eu tô deixando no mundo, que legado é esse. E dentro do universo da administração, eu comecei a me aproximar da conversa sobre sustentabilidade, eu tive a sorte de fazer meu primeiro estágio, um dos meus primeiros estágios da vida na Artemisia, que foi quando eu trabalhei lá, e me defrontar com o conceito de negócios sociais, então acho que essas coisas foram me trazendo um universo de possibilidades e de campo de atuação maior, e acho que fui me politizando também, né, o olhar para os problemas deixaram de ser, puxa, que pena, problemas existem, pessoas em situação de vulnerabilidade, vamos ajudar para tem um sistema que gera esses problemas. As empresas que eu estava aprendendo como cases na faculdade são parte desse problema. O sistema econômico que a gente tem é parte desse problema. Eu sou parte desse problema. É mais entender eles de forma sistêmica e não pontual. Acho que é isso. E aí fui me politizando ao longo do tempo. Essas coisas foram me levando para um lugar de querer atuar cada vez mais como um elo na solução. Tentar não se sentir mais tão apática ou vendo as coisas acontecendo e sentindo que a gente está, enquanto humanidade, indo numa direção que não é a mais legal. Pensar sobre futuros mesmo. E aí a Próspera, ao falar sobre investimento especificamente nessa área, e o surgimento da Próspera vem com a vontade de ressignificar a história de acumulação do legado familiar. Então olhar para isso, né, olhar com todos os desconfortos que tem, de olhar para um patrimônio, por estar sentado em privilégio de classe, de raça, etc. E falar, tá bom, o que que eu faço com isso? Olhar isso de frente e pensar numa forma de ressignificar. Esse atuar vem de uma história, né, de atuar em militância e olhar para, especialmente, questões ambientais, novas economias, era onde eu atuava antes de criar a Próspera. Tem uma história aí que foi evoluindo com o tempo, que segue. Muito bom, muito bom. Música para os ouvidos da gente. No site da Próspera Social, vocês usam a frase "não se trata de um desenvolvimento alternativo, mas uma alternativa ao desenvolvimento". Conta pra gente o que isso quer dizer, como nasceu a empresa e qual o propósito. Ficamos encantados com a definição que vocês usam de bem gerir ativos. Explica também o que é essa transição de ativos e o investimento de impacto social que vocês praticam. Como vocês têm acompanhado essas pautas decoloniais? O que tem de diferente de outros family offices? A frase não é um desenvolvimento alternativo. Eu, por muito tempo, estive na academia, né? Então, trabalhando com pesquisa aplicada, em sustentabilidade, enfim, olhando para desenvolvimento econômico sustentável. E aí é isso, né? Esses qualificadores de desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável. Se esse não está servindo, quais outros desenvolvimentos a gente pode pensar, outra forma de praticar a economia? E aí, quando eu comecei a ser atravessada por leituras, autores decoloniais, eu comecei a entender esse lugar de que o problema é o desenvolvimento, não é o como ele é feito, né? Esse olhar para o que é estar melhor, o que é ser desenvolvido, o que é essa trajetória, né? Uma trajetória linear que algumas pessoas, alguns países trilharam, e é para aí que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar com alguns qualificadores. A gente não pode mais fazer isso destruindo o ambiente, a gente não pode mais fazer isso oprimindo trabalhadores. Mas então como que cabe isso nessa equação? De que é essa trajetória que a gente precisa seguir, que tem a ver com acumulação de riqueza, tem a ver com um olhar que é homem distante da natureza, que é de, enfim, segregação e hierarquização. Então, essa fala, né, é do livro Bem Viver, que é do Alberto Acosta. Quando a gente entendeu que estava fundando o Family Office, que a gente estava falando de gestão de patrimônio, tinha que ser a partir de uma lógica que é capital a serviço de um outro mundo aí, que tem essa pitada, né? O Bem Viver é o nosso horizonte, a gente fala que é o nosso horizonte utópico, que é falar sobre modelos econômicos ou sistemas econômicos que tenham como premissa a interdependência de todas as espécies. Então, a gente não fala de natureza enquanto recurso e etc. E também de prosperidade coletiva e não individual, né? Então, acho que são duas coisas importantes aí do Bem Viver que nos fortalecem, assim, que são o horizonte da nossa atuação, dos nossos investimentos. A gente procura nos investimentos sempre ter esse olhar de como a gente está permitindo a autonomia das comunidades que a gente está investindo, né? Eu não estou criando uma nova forma de acumular capital que é mais bonitinha. Eu estou falando em como tentar apoiar a mudança dessa lógica, sabendo que a gente está nesse universo de contradição que você apresentou lá no início, que se tem family offices crescendo e tem mais concentração de riqueza, tem mais famílias que precisam de uma estrutura para gerir patrimônio, num cenário crescente de desigualdade. Então, a gente quer fazer nossa pequena partinha para tentar, em alguma medida, reverter. A ideia é que a gente não existe para pensar na preservação de um legado familiar. A gente quer, em algum momento, deixar de existir. É uma missão de fazer essa transição
de patrimônio, né, então o objetivo da Próspera é fazer transição de patrimônio para coerência com o impacto socioambiental, já tem muita gente falando de transição de 100% de patrimônio. E aí uma vez isso feito, é isso, muito provavelmente as novas gerações que tiverem na nossa família não vão precisar ter essa preocupação, porque aí a gente já não tá mais reforçando esse problema, a gente não tá mais falando de muita acumulação, ao contrário, né, a gente quer seguir por um caminho que a gente não crie dependência nos nossos apoiados, sabendo que tem milhares de desafios nessa história. Tô respondendo, atravessando milhares de coisas, né. Mas é isso, somos um family office, acho que a diferença talvez da maior parte dos family offices que a gente conhece é não ter um olhar para permanência e preservação, né, preservação do patrimônio. A gente tem um olhar para a transição desse patrimônio, e aí cada pessoa que se cola a essa estrutura, cada pessoa da família que está junto dessa estrutura, vai ter um objetivo particular, que pode ser de redução drástica, de redução pequena de patrimônio, preservação de patrimônio, mas a ideia é que sempre com uma visão de qual impacto a gente está causando com esse capital. Me diz uma coisa, como foi o processo de decisão, esse conselho familiar, né? E como foi conversar com a outra geração, né, desta decisão? Como se passou isso dentro da família, esse processo decisório? E como tem sido, né? Imagino que seja uma família grande, ou não, mas os primos, como tem sido isso dentro da família? Como a gente faz a gestão do patrimônio de um ramo da família, é só de quem tem muita cola, assim, muita liga com esse olhar. São poucas pessoas que estão na estrutura da Próspera. E a gente tinha vantagem de ter algum grau de autonomia com essa criação e com a gestão desse patrimônio, porque a nossa primeira decisão foi indo por um caminho de desfazer sociedades com outros membros da família que tinham outra visão de mundo, outro olhar. A gente entendeu que convencer era um processo muito mais árduo e que não fazia muito sentido, e que a gente queria mudar a nossa prática e ser responsável por aquilo que nos cabe e, a partir da ação, trazer outras pessoas da família para perto. A gente tem chegado agora num ponto em que a gente tem conversado com outras pessoas da família que não estão nesse núcleo e falado sobre o que a gente tem feito e aberto a possibilidade dessas pessoas entrarem na estrutura. Mas a gente sempre foi por um caminho de pela ação que a gente vai trazer mais gente para perto, assim, não tô aqui para pregar para ninguém o que é o certo, o que deve ser feito, mas a gente precisa ser muito coerente com o que a gente tá fazendo e tá certo do que a gente tá fazendo, e a partir disso outras pessoas podem chegar e aí a gente vai abraçando, vai contando como foi nossa trajetória. Acho que isso vale até para mais recentemente ter conversado com outras famílias, pessoas de outras famílias que estão vivendo especialmente esse dilema de conversar com as outras gerações. A Próspera se formou a partir de uma história triste, mas que ao mesmo tempo foi o que nos permite que permitiu a existência da Próspera, que foi a morte do meu pai, do meu tio e da minha avó, assim, consecutivamente em 2 anos seguidos. E aí foi aí que a gente se viu, e não é uma família muito grande, também é uma família de empreendedores que tem sociedade intrafamiliar, de organizações que tinham faturamento, mas eram muito pequenas. Então não tinha uma gestão profissionalizada, não tinha uma questão de sucessão no sentido de outras pessoas envolvidas na sociedade familiar. Então foi mais fácil fazer essa transição, né, no sentido de não estar colada com mais muitas pessoas da família ou sócios que não são da família, que não nos permitissem fazer certos movimentos. Então a gente tinha um pouco mais de liberdade de se movimentar. Ajudou muito, assim, a gente dar passos mais largos, a gente ser mais ousada na nossa visão, né, uma visão um pouco mais radical do que a gente queria fazer com esse capital. E a gente tem aos poucos conversado com outras pessoas da família e trazido mais para perto, e às vezes só em alguma oportunidade de investimento ou uma possibilidade de doação, mas não necessariamente fazendo transição de 100%, que é o que a gente está construindo. Eu imagino também que devam ter sido difícil profissionais para acompanhar vocês, né? Porque a gente não vê hoje uma abundância de profissionais no mercado financeiro, nos outros setores, pensando dessa forma com tanta clareza, né? Vocês trouxeram profissionais para perto, como vocês fizeram? A gente só criou um family office porque a gente não achou ninguém para nos apoiar nessa trajetória. Achei até que uma estrutura própria nem se justificava originalmente, assim, pensando em tamanho da família, em tamanho do patrimônio, em complexidade dos ativos. Mas a gente falou, bom, não tem ninguém fazendo o que a gente tá a fim de fazer, então vamos criar essa estrutura. É um desafio, né, trazer a equipe para perto. A gente tem o apoio de uma gestora que é a Wright, que é super parceira, entende, nos apoia, mas as coisas que a gente faz que são mais radicais são fora da estrutura.
estrutura e fora do apoio, eles falam: "Beleza, toca aí, faz o que vocês precisam fazer, a gente conecta vocês", mas tem um universo de compromisso, né, com a manutenção do patrimônio, com o risco que essas gestoras tomam, que eles nunca vão te encaminhar para um universo de mais risco, de impacto mais radical, ou que possa ter incidência política, é o contrário, né, deve ser mais difícil gerir patrimônio de terceiros. Você tem uma responsabilidade aí, né, até uma responsabilidade legal. Então a gente entendeu que poderia ter pessoas que nos aconselhassem, mas que a gente precisava de uma estrutura própria para dar conta de fazer aquilo que a gente tinha vontade. E que se a gente fosse navegar muito pelo universo tradicional, a gente ia ter mais barreiras colocadas do que a gente impulsionando a gente para fazer aquilo que a gente desejava, né. Admirável, Camila, parabéns. A gente sabe também que vocês atuam a partir da lógica da economia colaborativa. Você pode explicar para a gente melhor o conceito e a prática a partir da sua perspectiva? E como a gente pode atuar num sistema capitalista a partir da lógica colaborativa, considerando os índices de desigualdades no Brasil e no mundo, né, e de todas as vulnerabilidades que a gente está exposto hoje nas realidades do mundo. Esse olhar de lógicas colaborativas surgiu tem mais um pouco de 10 anos na minha trajetória. Eu acho que a decolonização chegou depois, ou chegou via colaboração, pensando em outras formas da gente se organizar, pensar em organizações distribuídas, em que a tomada de decisão e o poder fosse distribuído, em que a gente pudesse se conectar tivesse um mundo de produtores conectados, ao invés de falar de centralização do formato de produção, ou de pensar em escala a partir de um lugar de um único produtor, faz muito em escala, a gente está falando de realidades locais conectadas, vem de uma reflexão também a partir da sustentabilidade. Acho que a colaboração é uma resposta, né, possível de pensar num mundo mais distribuído, de tomada de decisões distribuídas, de possibilidade de tecnologia, fazer a produção local acontecer, mas com um design global, enfim, o que quer que seja. Então vem um pouco dessa provocação do que seria uma resposta para um novo modelo econômico, uma nova forma da gente se organizar. Mas o mundo distribuído, que era uma promessa da internet, tem evoluído, mas também por uma lógica de individualização e a centralização de poder não mais no produtor, mas nos intermediários ou nos donos da tecnologia. Então ela tem ido por um caminho que é menos de distribuição de poder, né? É de distribuição da produção, mas não de distribuição de poder. E aí foi aí que a decolonização veio como um recorte de, não dá para você falar sobre distribuição a partir de um ponto de vista dos recursos, a partir do ponto de vista do poder também, né? A gente está falando de quem toma a decisão sobre o que é desenvolvimento, né? Sobre o que é uma comunidade viver bem. É a própria comunidade, o que é importante para ela, ou quais as formas de chegar nesse lugar, né? A colonização é uma trajetória única de dominação e de um discurso de onde a gente quer chegar. A decolonização veio a partir desse recorte da colaboração, mas a colaboração ainda é um ponto muito importante quando a gente vai pensar intra-organizacionalmente. Agora, nesse lugar de doação, de filantropia ou mesmo de investimento, a gente sabe que tem uma dissonância de poder entre o investidor e a investida, entre o doador e a pessoa que recebe doação. E a vontade de, cada vez mais, reconhecer e criar mecanismos para desfazer essa dissonância. Então, eu não vou usar minha doação como mecanismo de dizer para onde eu quero que essa organização vá. Ela não é condicional a siga o caminho que eu acredito que você deva seguir para causar mais impacto. Ao contrário, a gente aprende com quem está fazendo na ponta e a gente tenta se tornar um parceiro de longo prazo para que essa pessoa maximize o impacto do que ela está fazendo, né? Não necessariamente escala, mas que ela consiga fazer melhor o que ela faz. A gente tem aplicado colaboração a partir da relação que a gente está construindo com as organizações que a gente investe ou apoia, óbvio, cheio de desafios nessa história, e também pensando em mecanismo financeiro. Agora a gente está começando a olhar para mecanismo financeiro, então uma das coisas, por exemplo, agora que a gente vai criar um protótipo de fundo distribuído, que a ideia é que as organizações que vão acessar esse fundo é que criem os critérios de quem pode, como pode, porque pode acessar esse fundo, e não a gente, enquanto doador. Então a gente vai fazer um primeiro protótipo disso esse ano, como essas organizações que já têm algum grau de confiança, atuam no mesmo tema, apesar de em vários territórios, podem definir o que são critérios importantes para acessar recursos. E esse envolvimento, né, de deixá-las também amadurecerem juntos para poderem juntas tomarem a decisão, traz aí um senso de responsabilidade coletivo, né, que você também muda a roda das relações mesmo entre elas e não só com relação ao doador ou investidor, né, porque passam a ser
ser responsáveis coletivamente por aquilo que foi decidido e investido. É um outro tipo de colaboração em outro campo, né, que a gente não está acostumado ainda nos mecanismos de financiamento ou de doação. É que sem querer a gente vai criando mecanismos que incentivam a competição. Mesmo organizações que têm o mesmo fim, elas estão competindo por recursos escassos. Aí a gente está sentado aqui numa abundância de recursos, definindo as regras de como essas pessoas vão competir. Sem querer, né? Que mesmo com acho que tem milhares de organizações sérias fazendo um trabalho muito legal, mas que a gente já tem um sistema desenhado que acaba caminhando nesse sentido. Não tem recurso suficiente. Não é na filantropia que tem recurso suficiente para mudar a ordem das coisas. E aí as organizações que estão lá fazendo trabalho superado estão correndo todo dia atrás do rabo para conseguir recurso. Apesar de existir muita colaboração nesse campo entre as organizações sociais, não tem tanto tempo disponível para pensar como várias organizações do mesmo território podem trabalhar juntas. Porque cada uma está tentando sobreviver. E a gente, enquanto doador, alimenta um pouco esse sistema. A gente também tem começado a pensar mais numa lógica de território, né? Como apoiar um território e não uma organização. Então, daí, múltiplas organizações dentro de um território. Daí é uma lógica de pensar como aquele território prospera. E aí pode ser gerando autonomia produtiva, daí vai ser um capital, crédito, o que quer que seja. Pode ser com doação, porque aí tem que ter apoio, enfim, a educação, a saúde, o que quer que seja. Não é simples, porque a gente cai nos mesmos modelos, né, sem estar atento. E reproduz eles, tanto da parte das organizações sociais, quanto dos doadores, enfim, dos investidores. Tem um caminho aí da gente sempre refletindo sobre o que está fazendo, a partir da parceria com as organizações que a gente apoia também, pensar criticamente sobre o que a gente faz e olhar para o que essas organizações estão fazendo. Acho que tem um aprendizado mútuo que é possível aí. Camila, ouvindo você falar, eu tenho vontade de te perguntar muitas coisas, mas tem uma que me ficou assim bem latente na mente, né? Que é qual é o conceito de escala e de impacto para vocês, né? Porque, obviamente, que esses são conceitos bem definidos na literatura e em algumas práticas já pelo mundo, mas eu escuto você falar de uma forma diferente, que é partindo das relações das pessoas, das organizações e dos territórios. E a gente sabe que a gente tem diversos graus de maturidade nessas relações e que a maturidade é algo que importa quando a gente fala aí de relações de confiança, até porque tudo isso tem um tempo na história, né, e nos territórios. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas coisas. Legal, Carol. Acho que é uma reflexão nossa também. Na nossa teoria de mudança tem uma partinha que a gente chama de pequeno estratégico. Escala não é muito a nossa preocupação, assim. Eu sei que tem gente se ocupando a olhar para isso. A gente acha que é mais importante tentar articular a mudança em pontos acupunturais, assim, que podem gerar transformação e que isso pode ser replicado, ser adaptado em outras territorialidades, ou até que aquela organização que a gente teve uma interação que foi menor ou mais estratégica, ela ganha uma autonomia, uma potência de atuar que pode ser maior ou pode ser em colaboração com outras organizações ou com outros territórios. A gente tem desafios que são grandes, que demandam respostas grandes no sentido de escala, né? Quantas pessoas a gente quer tirar da linha da pobreza, o quanto a gente precisa restaurar de hectares desmatados, a terras degradadas. Mas eu sinto que se a resposta parte do só é possível uma solução única que dá conta de grandes problemas, a gente está replicando um pouco a lógica colonial, a lógica da monocultura, a lógica da solução única. Mas tem espaço para coisas de escala, mas acho que a única resposta não precisa ser a partir de escala. A gente tem trabalhado com um território que tem um projeto de restauração de Mata Atlântica de milhares de quilômetros. Mas eles fazem isso em colaboração com outros vários. Então, é um assentamento, mas que tem próximo uma terra quilombola, que tem próximo uma área demarcada indígena, e a ideia é pensar em territórios contíguos que acessem um determinado recurso para cada território fazer essa regeneração na medida que fizer sentido culturalmente e localmente, óbvio, com aprendizados que são compartilhados, porque tem formas de fazer, né? Não precisa todo mundo inventar a roda de novo e tal. Então, tem como aprender um território que já se regenerou ao longo de 20 anos. É possível acelerar que se fez e fez isso sem tecnologia e sem investimento, sem capital, com o prazo esticado, né? É possível reduzir esse prazo pensando em múltiplos atores e pensando em capital chegando nesses lugares, mas não pensando em uma solução única aplicada em vários territórios ao mesmo tempo, ou então, vou até
cruzar um pouco com a sua pergunta sobre o que é impacto pra gente, eu não sei responder essa pergunta de forma generalizada, né, do que é impacto, mas a gente investigou muito do que é impacto na nossa área de atuação, porque a gente olha para a terra, que tem a ver com um olhar para a terra que é de acesso e não mais de propriedade, e de cuidado e não mais de extração, para saúde, que é ao invés de um olhar fragmentado e individualizado, é pensar de forma comunitária, de forma global, saúde do solo, integração com a paisagem, enfim, saúde das pessoas e das outras espécies. E a última, que é para emancipação, é pensar, ao invés de uma solução única que dá conta de todos os problemas, é pensar em múltiplas possibilidades de vida. Então, cada organização e cada território vai ter sua resposta do que é a vida que quero viver e de como a gente chega lá. Então, a gente junta essas três e a gente atua muito em acesso à terra e produção de alimentos, é mais um recorte, né, das coisas que a gente investe. Acesso à moradia também. Então, tem um pouco esse olhar de interdependência, múltiplas possibilidades no uso da terra, saúde de forma mais integrada, com, enfim, saúde do meio ambiente de forma geral. Então, para a gente, impacto é isso. Eu diria que impacto para vocês é respeito, né? E é uma visão bem diferente, porque é respeito às múltiplas possibilidades de soluções para os múltiplos atores envolvidos nas suas culturas, nos seus territórios. Claro que a gente tem um recorte de posicionamento, né? Assim, eu nunca vou oferecer crédito para um pequeno agricultor que quer fazer monocultura com veneno. E assim, não vou dizer se pode ou não pode, mas não faz sentido a partir da nossa lógica de o que é regeneração, do que é saúde integrada. Então a gente tem sim um posicionamento, mas eu acho que essa coisa da emancipação, para além de falar sobre a construção, a possibilidade de construção de cada localidade ou de cada pessoa, de entender o que é uma vida bem vivida, né, olhando para essa história do bem viver, também é uma forma de colocar recorte de raça, recorte de gênero, recorte de classe em tudo que a gente faz. A gente tem percebido que regeneração na nossa bolha tem se tornado um assunto mais recorrente. Até falar em agrofloresta, em produção a partir de sucessão. Mas aí quando a gente vai olhar para a propriedade, é sempre um número grande de milhares de hectares que tem um ou poucos proprietários. Então, quem vai ter acesso a esse benefício ecossistêmico? Óbvio que tem um benefício que ele é coletivo, de ter uma área regenerada, da temperatura, da umidade, etc. Mas os recursos seguem tendo um acesso um pouco restrito. Então, a gente também busca, nessa ideia de impacto, pensar em como que a gente consegue gerar soluções que são mais coletivas e mais distribuídas e que repensem essa lógica da propriedade, o que é, obviamente, um dilema, porque a gente está falando de investimento ou de capital que vem do lugar de propriedade descentralizada ou concentrada. A gente só pode fazer esse investimento que tem uma coisa da propriedade do capital que, enfim, se acumulou ao longo do tempo. Tem um pouco a ver com pensar nessas soluções que não são de dependência, que trazem respostas de mais longo prazo, que muitas vezes vão sair da nossa alçada de decisão. Num dado momento, vão sair da nossa alçada de decisão. Se a gente conseguir deixar um legado positivo em algum território, a gente nem vai mais precisar estar lá, a gente não vai mais precisar fazer parte necessariamente, e a gente vai ter sido um pontinho que apoiou a mudança, a transformação daquele lugar. Maravilhoso. E como é atuar num cenário de investimento e ter ao lado outras mulheres trabalhando no mesmo cenário, né? Quais são esses desafios de atuação, considerando o recorte de gênero que vocês optaram? No começo não foi uma decisão tão consciente, mas a gente foi percebendo que a geração que herdou um patrimônio na família foi de mulheres. Eram homens empreendedores e aí a herança passou para mulheres. E a gente acha assim interessante esse recorte, né? O que a gente agora vai fazer com esse patrimônio na mão? Começamos trabalhando eu e minha irmã e fazia sentido também ter mulheres perto trabalhando conosco. Então daí a equipe foi se formando só de mulheres, apesar de não ser uma premissa que a gente só contrate mulheres, mas foi fazendo sentido, foi sendo interessante ter esse ambiente. Daí a gente pensar também em ambiente de trabalho que tem um olhar mais cuidadoso, né, que tenham esse olhar de equilíbrio entre o que é uma boa vida profissional, uma boa vida pessoal. Enfim, acho que essa reflexão vem de forma mais forte, porque a gente tá incumbida do papel de cuidado enquanto mulheres, todas nós, né? Então, cuidado faz parte de pensar sempre os ambientes em que a gente tá. Não acho que deva ser assim, né? Ao contrário, a gente quer caminhar para que não sejam mulheres só olhando para o cuidado. Mas acabou acontecendo. Então, é muito bom estar num ambiente trabalhando com mulheres. A gente percebe o desafio disso, de nos ambientes em que a gente se coloca, apesar de na filantropia e no impacto terem mais mulheres e mulheres muito ativas, mesmo assim, no ambiente estrito de investimentos, quando a gente vai falar com pessoas que são mais mercado tradicional, tem uma desvalorização
especialmente do que sai, conhecimento construído desse universo mais tradicional. Toda vez que a gente traz as nossas premissas, a nossa forma de atuação, ingenuidade, assim, né? Que legal, são ativistas. Num dado momento, eles vão perceber a realidade, vão entender que as coisas não funcionam bem assim. Talvez tenha alguma questão com idade também, não sei se é uma mistura de etarismo com preconceito de gênero. E a gente é um grupo de mulheres mais jovens também, né? Então tem sempre essa ideia de que é uma visão romântica, é uma visão idealista, que em breve a gente vai entender que não é bem assim que funciona. A gente já se trombou com vários homens nos tratando desse jeito. Que legal, já fui idealista, mas olha só, não é bem assim. Ou então faça desse jeito, esse é o jeito certo de fazer. A gente contorna, né? Tem o limite de ser ativista e de contornar e seguir fazendo. Acho que um caminho que a gente tem tomado é o de provar que é possível. Ao invés de convencer que é possível, é provar fazendo. E obviamente, a gente está num ambiente favorável, no nosso caso, porque a gente tem na nossa mão a possibilidade de tomada de decisão sobre esse capital. Então, isso faz toda a diferença. Acho que se a gente estivesse inserida num ambiente que eu tenho que convencer terceiro de agir assim ou assado, seria mais complexo e por um caminho que é mais arriscado, que é mais radical. Imagino que se você tivesse que conversar com seu pai sobre essas decisões, ou com seu avô, né, eventualmente pudesse ser difícil, mas eu acho que esse é um bom pensamento, né, que uma forma disruptiva de pensar, inovadora, uma forma inovadora de trazer conceitos e de fazer transformação social, realmente olhando para a qualificação desse desenvolvimento de territórios, é algo muito disruptivo, muitas vezes, ao ouvido dos homens, né, que estão no mercado, principalmente financeiro, de investimento, mas que essa sementinha vai ficando, Camila, e que, como vocês estão fazendo, você mesmo trouxe a fala de que o que vocês fazem vai comprovar no tempo a eficácia e eficiência. Carol, só desculpa te interromper, mas só para falar que, para mim, um exemplo que uma coisa que tem acontecido, a gente tem que se aproximado mais do nosso tio-avô, que, assim, ele sempre achou meio esquisito as coisas que a gente fazia. Enfim, a gente tem uma interface mais na parte que é de gestão mais tradicional das coisas, que a gente tem caminhado para a transição, mas algumas das coisas que a gente faz, ele já tem falado: nossa, interessante, nunca tinha parado para pensar nisso, me conta como é que vocês estão fazendo. Então, acho que tem uma ponte possível de se criar, e que não significa pense como eu penso e faça exatamente como eu faço, mas trazer mais gente para perto, né? É um diálogo que não acontecia e está acontecendo. Então, eu sinto que teve uma possibilidade de agir de forma muito autônoma, porque a gente não precisava se explicar para ninguém, mas agora tem uma ponte possível, né? Espaços possíveis de conversa e interlocução. Muito bom, acho que inclusive muito rico, né? Porque às vezes também as resistências, os medos são por desconhecimento, né? E por não ter tido a possibilidade de ter pares que façam a reflexão de conceitos e formas diferentes. Então, acho que o seu tio também deve ter sido, tá sendo muito rico. E como é a interação com o poder público nesses territórios que vocês atuam? Tem alguma interação? Como funciona? Porque a gente está falando aqui de restauro, né? Nós estamos falando aqui de assentamento, de propriedade da terra, etc. Tem alguma interface com o poder público? Nossa, direta não. A gente tem colocado um pezinho na atuação territorial, né, agora, assim, a gente atuava mais no crédito com organizações e agora a gente tem colocado um pezinho mais em território. Tem um projeto de regeneração numa propriedade que é nossa. Nesse caso, tem interlocução mais em relação enfim, aos planos de recuperação, ao que é requisito legal e etc. Agora, com os territórios que a gente tem trabalhado, a interlocução não é nossa, é dos territórios. E muitas vezes tem múltiplos capitais que esses territórios têm acesso e a gente só apoia no sentido de estruturar, pensar em, então tem um edital público aqui que você acessa capital que só pode servir para isso, então você precisa complementar esse capital, é só para maquinário, para a produção de uma fábrica. Então você precisa de complementação desse capital com o quê? Crédito para capital de giro, uma doação para estruturação ou para pagar funcionários enquanto ainda não é possível gerar um rendimento, a sobra da cooperativa para pagar essas pessoas. Então, mais nessa composição, mas não tem uma interlocução direta. Acho que a gente vai se deparar mais com isso quando a gente começar a atuar de forma mais complexa. Mas, por enquanto, ainda não aconteceu. É só uma coisa de apoiar os territórios quando eles se defrontam com a atuação do Estado, positiva ou negativa, né? Porque, em muitos casos, a gente está apoiando um processo de construção de protocolo de consulta, que é uma ferramenta legal que as comunidades constroem para dizer, se você vai vir para o nosso território,
quais são o que você precisa fazer, qual é a sua forma de atuação. E muitas vezes porque é uma intervenção externa do poder público ou por grandes obras de infraestrutura, enfim, ou em parceria público-privada com alguma organização, produção de energia, etc., que intervém nos territórios. Esses territórios estão querendo dizer como é que preciso ser consultado antes que algo seja feito aqui, eu quero ser consultado dessa forma ou ter esse poder de veto. Então a gente está mais apoiando a construção de ferramentas para interlocução com o Estado ou com grandes organizações. De forma direta ainda não aconteceu. Camila, te agradeço demais por essa conversa e para a gente fechar, eu sempre peço para quem vem no nosso podcast indicar um conteúdo para outros investidores, filantropos ou para os nossos ouvintes. Vale um livro, um filme, uma série, um podcast, uma pessoa, no seu caso uma árvore, um conteúdo que você acha que vale muito a pena compartilhar. Vou falar 2, pode ser? Pode ser quantos você quiser. Um porque é livro, e daí talvez seja um conteúdo, né, que é de acesso não tão fácil, que é o Bem Viver, do Alberto Acosta, que é uma inspiração zona pra gente. E eu gosto muito da série de vídeos chamado Flecha Selvagem, do Selvagem, né, que é um grupo de estudos de cientistas com populações originárias, tentando produzir conteúdo para esse outro olhar, essa outra cosmovisão de interdependência, ser humano-natureza. E aí essa série de vídeos, que são 7, elas são inspiradas em sonhos do Ailton Krenak, e vão falando da origem, assim, é quase como uma contação de histórias sobre as espécies que interpõem cosmovisão indígena com as explicações científicas e como elas se conversam, assim, eu acho bem interessante, são vídeos curtinhos e bem bonitos e vale a pena assistir. Camila, super obrigada, muitos bons ventos para Próspera, que vocês voem alto, voem longe e que a sua voz ecoe por muitos lugares por aí. Obrigada, Carol. Obrigadíssima, adorei te conhecer. Prazer, até mais. A 4ª temporada do podcast Grandmaking é um projeto original do GIF, com direção, roteiro e produção da Maranha. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessadas no site do GIF, gife.org.br.